Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo, professo da Ordem Franciscana Secular. Hoje eu quero conversar com vocês o processo vocacional na Ordem, né? Até chegar à profissão. Assim como em comunidades novas, né? Na renovação carismática, também como nas ordens religiosas, o processo não se difere muito nas ordens seculares, né? Existem processos até você chegar à sua profissão, ao seu voto, ou como muita gente também fala, se tornar um leigo consagrado, né? Como começa? O primeiro momento é você se sentir chamado, né? Uma identificação. Existe uma ação e uma reação. O primeiro passo nunca é nosso. O primeiro passo é de Deus, é de Cristo, que suscita em nós essa unidade, essa união, como aquela passagem onde Cristo é a árvore e a gente somos os galhos unidos a Cristo, né? Então, e o que acontece com esse galho quando está apartado do tronco dessa árvore? Ele seca e morre. Então, para a gente conseguir realmente essa vida plena, é necessário estar unido a Cristo. Então, esse chamado acontece. Mas o primeiro passo é de Cristo, né? Da unidade. E esse passo vem do seu coração, porque você é santuário. O seu corpo é um santuário, é o templo onde Cristo se faz morada. Somos morada do Senhor. Então, o que acontece? No primeiro momento você se identifica, né? Talvez você sinta um vazio, venham questionamentos existenciais, mas também são metodologias que se fazem, são providentes para você buscar essa unidade com o Pai. Então existem inúmeras situações, inúmeras oportunidades. Cabe a nós, na nossa sensibilidade, se sensibilizar e buscar respostas, paz para essa inquietude que se faz presente em seu coração. Então, você vai em busca dessas respostas, de uma forma de inquietar esse coração. E uma dessas formas é a mística franciscana, uma vocação secular da ordem franciscana. Não somente laical, mas secular. Por que secular? Porque não existe só leigo na ordem franciscana. Existem sacerdotes seculares, bispos, diáconos seculares dentro da ordem, né? Então é uma ordem secular, onde muitos leigos, na sua grande maioria, são os mais participantes da ordem. Então o que acontece? No primeiro momento você vai buscar entrar em contato com essas casas, com essas fraternidades. Lá você vai ser acolhido, né? Você vai ter um acompanhamento do ministro. Então, quando você realmente se adentrar na casa, você vai passar pelos processos vocacionais. E o que seriam esses processos? Existe a iniciação, né? E o discipulado, né? Dependendo da região, existem outros nomes, até você se tornar um professo. Então, o que acontece? Você passa uma temporada, um ano ou até mais, dependendo do seu acompanhamento, da sua presença constante, né? Da sua convivência fraterna. Existe toda uma formação a ser acompanhada, né? Depois desse processo de iniciação, você é apresentado oficialmente na igreja, na comunidade, como irmão. Depois existe a segunda etapa de formação, né? Existe todo um programa de formações, existe um livro
né? Tanto para iniciação, como existe um livro também para a segunda fase de discipulado. Para então, depois que você, além das formações, você é observado, né, pelos seus acompanhantes, seus mestres de formação, né, pelo ministro também da casa, na sua convivência, na sua relação com os outros, no seu compromisso, né, da sua responsabilidade diante a fraternidade, diante a sociedade, porque é importante também e fundamental o nosso testemunho como cristão, porque é uma ordem secular de 800 anos que você vai carregar sobre si, né? É em nome da igreja. Por que existe tanto escândalo na igreja? Porque nem todo mundo tem o discernimento necessário, não tem noção das consequências de seus atos antes de escandalizar a igreja. Porque quando você escandaliza a igreja, existem grandes consequências, não é somente você, mas de muitos fiéis. Nem todo mundo tem uma cabeça legal para encarar os escândalos, né? Isso afasta muitas pessoas, né? Entristece muitas pessoas. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Não de ser um robozinho hipócrita, não. Mas você tem que viver com responsabilidade essa vocação, esse chamado, né? Se você não tem condição de se manter coerente com aquilo que você se sente chamado, é melhor você se afastar, né? Isso, a missa aos domingos, né? Sem que com isso você se comprometa e o próximo através do seu testemunho. Então, voltando ao processo vocacional, então depois desse período, que pode durar 2 anos, raríssimas vezes pode ser menos, mas normalmente pode ser mais. O meu processo vocacional foi uns 3 anos e meio, quase 4, porque eu tinha às vezes dificuldade de ir para as formações, né? Porque eu morava um pouco distante e eu tinha que seguir todas as formações daquele programa, né? Então isso demorou um pouco, mas eu me tornei professo, acho que 3 anos aproximadamente, 3 para 4 anos eu fiz meus votos de professo, na qual me sinto muito feliz, me sinto realizado nessa vocação. Eu vivo a minha mística todo dia, do acordar ao dormir, porque eu me identifico com a espiritualidade franciscana. Então o que é que acontece? Se você se sente chamado e quer viver essa vocação, você vai passar por toda essa caminhada. Se você se realmente se identificar, vai ser prazeroso e vai passar assim, ó, no piscar de dedo, né? Rapidamente. Então, convido vocês a experimentar essa vida nova, sendo fermento no meio da sociedade, sendo um franciscano no meio do povo, levando Cristo, levando alegria no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua pastoral, aonde for, dentro da família, levando aquela alegria, sendo um instrumento de paz, como fala a oração de São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, que sejamos esse instrumento de vossa paz. Então desejo a todos paz e bem. Até o próximo encontro.